Caio, o cara escreveu aqui assim: elegei o neto de um macumbeiro para prefeito. Elegei, é? Elegei. Ela ajudou a eleger. Ela ajudou a eleger o rapaz. Uhum. Eu sou cristão, sabe, Caio? E eu votei no ACM Neto. Salvador, ACM Neto ganhou lá com 200%. Isso aí é o neto de um macumbeiro como crente. É um caso sério. É. O cara é neto do ACM Neto, do ACM do do Toninho Malvadeza, do Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães. Mas porque ele é neto do Antônio Carlos Magalhães, ele é neto de um macumbeiro. Exatamente. Ele vai narrar isso aqui. Rapaz, crente me enlouquece. Vou te dizer. É ruim demais. É ruim demais. Ouvi uma vez que o irmão da igreja, de um irmão da igreja, que crente que votasse no ACM Neto estaria errado, pois a família dele tem um histórico de envolvimento com o candomblé. Entendeu? Me tiro tudo. Eu votei nele porque ele tem feito uma ótima administração aqui em Salvador. Acho que a prova disso é que quase 80% Pô, cara, aceitação do cara. da população o reelegeu em primeiro turno. O cara estragou lá. Como o tio dele, o Luiz Eduardo Magalhães, filho do ACM, Foi o que morreu, né? que morreu de infarto com 40 e poucos anos, foi um ótimo governador. Agora, meu Deus, o ACM era o Toninho Malvadeza, fez muita malvadeza. Davi foi um cara segundo o coração de Deus e teve uns filhos que eu vou te dizer, Deus me livre. É, Caião. É. Lasqueira. Alguns dos filhos de Davi foram horríveis, mas geraram netos a Davi bons. Alguns bons e outros nem tanto. Aí dentre esses netos houve netos ruins que geraram filhos horríveis na linhagem de Davi e uns outros geraram filhos legais. Quem lê, por exemplo, a genealogia de Jesus vê essa alternância. Uma geração legal gera filhos ruins e uma geração ruim gera filhos legais. Rapaz, essas alternâncias estão presentes em todos os lugares, na genealogia de Jesus, quanto mais na do Toninho Malvadeza na Bahia. Mas é que crente é ruim demais, o cara não enxerga o próprio umbigo. Por esse critério, Jesus não podia ser adorado, porque olha a ancestralidade dele. Olha o pessoal lá atrás. Só tem bosta. A minha família é melhor do que aquela ali. É, né? É muito melhor, não troco. Já disse aqui, não troco. Isso é só para a gente ver como a graça de Deus passa por cima de tudo. É apesar de nós que Deus está agindo. Porque se para Deus agir na vida ele dependesse de heranças bondosas e sucessões generosas, ele não tinha feito nada desde Adão, que gerou Caim. Ah, gente, mas vocês estão com a cabeça microcefalia em todos os níveis, pelo amor de Deus, mas que zica que deu, né? Pois é. E aí? Aí ele conta aqui, eu votei nele porque ele tem feito uma ótima administração. Claro. Antes dele, Caio, era um crente, entre aspas, como prefeito, que foi considerado o pior prefeito do Brasil. Sacou? Aí ele pergunta, Caio, eu devo levar em consideração a posição religiosa Claro nos que meus não, elejados? Claro que não. Vote num cara que saiba administrar. Você não está elegendo para ser presbítero. Não é eleição de presbítero. Não, ele tem que saber governar. Tem que ser rápido, tem que ser honesto, tem que ser pronto na gestão, tem que ter uma visão rápida, tem que ser econômico, tem que ser moderno na distribuição de tarefas. É isso que se pede. Ele podia ser um ateu, é o que eu estou dizendo há anos. Há anos. Estou dizendo, lá no passado escandalizava, toda vez que eu dizia isso, há 40 anos, 35 anos atrás. Se hoje é ruim demais, imagina naquele tempo a estreiteza de cabeça. Eu dizia para a pastorada no país inteiro, eu prefiro eleger um ateu honesto do que um crente perdulário. Mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E, aliás, se o governador
ou o prefeito, ou o presidente não tiverem explicitamente de compromissos religiosos, melhor ainda, eu voto nele de saída. Eu não voto em religioso que diz eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Digo, então eu não te colocarei. Você já perdeu aí. Eu não te colocarei. Se você chegou aí com esse discurso, ideologizando Deus e o seu lugar, quem vai te tirar daí, se eu puder, sou eu, em nome de Jesus, seu mentiroso. Já dançou de saída? Já dançou, já não é candidato carregando sabedoria do Evangelho. Quem carrega a sabedoria do Evangelho vai lá para fazer o seu trabalho e não mistura as coisas, querendo usar a posição para fazer propagandas religiosas e nem de Deus. Ô Caio, e essa coisa desse afã dos religiosos por poder político, claro que o Estado e a Igreja funcionaram paralelamente lá no passado, mas nesse mundo de hoje... Se separaram, na nossa Constituição estão separados. Pois é, esse afã, principalmente da Igreja evangélica, ele surgiu quando aqui no Brasil? De complexo de inferioridade da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica tinha todos os privilégios estatais. Aí os evangélicos, que eram uma minoria de 2, 3%, começaram a ficar enraivecidos, especialmente quando os pentecostais começaram a crescer. Porque presbiteriano, batista, metodista, luterano nunca deram bola para isso. Nunca se preocupou com isso? Não. Foram os pentecostais que vieram com essa avidez de precisamos conquistar politicamente o espaço. Uhum. E aí eles aumentaram muito, hoje são 30% da população, mais ou menos. É uma Argentina votando. E aí a briga por esse voto é uma briga de foice no escuro. Uhum. E de modo que eu te diria que foi o recrudescimento desse processo aconteceu a partir de 1985. Foi em 85. Enquanto nós estávamos na ditadura, o que os evangélicos fizeram? Serviram os militares. Ah, tá. Todo pastor da Assembleia de Deus era ligado a militares, porque a Assembleia de Deus, até há uns 20 anos atrás, boa parte dos líderes pastorais dela eram militares, da PM ou do Exército. Olha. Raramente Marinha ou Aeronáutica, mas PM direto. E no Exército, um monte deles. Tá. Então, era a ordem unida. A igreja pentecostal e os militares foram afinadíssimos. No meio mais histórico, quem se ofereceu para fazer essa representação trágica, eu não quero contar detalhes, que eu sei detalhes, eu era vizinho, então eu conheço a alcova da manobrice suja. Mas quem fez foi o batista, pastor Nilson do Amaral Fanini. Ganhou inclusive a TV Rio. Foi uma dádiva dos militares a ele por serviços prestados à ditadura. Eu não vou dizer que tipos de serviços prestados à ditadura, porque tem de todo tipo de serviço prestado à ditadura. Uhum. Então ele se unia aos pentecostais, ele era o interlocutor dos pentecostais e de vários evangélicos junto aos militares, e se servia desses privilégios da ditadura. E depois que veio a Constituição, em 88, aí foi aquela corrida desesperada de pentecostais para se elegerem em todos os níveis possíveis. O objetivo era tomar conta do maior número possível de assentos no Congresso. Aí foi quando surgiu a bancada evangélica, que eu comecei a chamar, já desde 1988, de cambada evangélica. Porque já era uma cambada. E ainda era inocente perto dessa que está aí. Tinha algumas pessoas legais, como por exemplo o Dr. Aldo Fagundes, que já faleceu. Cara legal. Outro dia eu estava vendo umas imagens passadas do Ulisses Guimarães. Sei. Ele é daquele tempo, dos autênticos, do PMDB, da resistência, à ditadura. Sei. Foi uma espécie de assessor particular do Ulisses Guimarães a vida inteira e era um metodista comprometido.
Eu vinha pregar aqui em Brasília, eu garoto, vinha pregar aqui nos eventos cruzadas, isso e aquilo, com 24, 25, 26 anos, ele ia a todos os eventos. Me levava para almoçar, para jantar, conversávamos longamente, um homem bom, uma história política séria, respeitada, sem ideologização de Deus no processo político. Sem misturar. Não, jamais. E com o passar do tempo, de 85 para cá, a bancada cresceu muito mais, a malandragem foi aumentando. Quando a Universal entrou na história, de 90 e pouco para frente, aí, meu amigo, a vaca foi pro brejo geral. E aí vieram os cantores gospel, começaram a se eleger. Por exemplo, o Magno Malta era um pastor batista muito pouco considerado como pastor. Ele era considerado aquele tipo assim meio escrachadão, mas era cantor gospel. Então ele se tornou senador em cima do palco do cantor gospel. Olha. É o que está ali, o cantor gospel Magno Malta, que ia nos congressos da Vini, pedia para cantar as musiquinhas dele e vendeu os CDzinhos. Então é um pessoal que não foi preparado, que não teve história, eles só tinham público e ambição. E olha que o Magno é dos melhores que se tem ali desse meio. Tem cada um, meu amigo. Ele não é... Não, tem cada um que eu vou te dizer. O Magno foi crescendo até, foi melhorando, se tornou mais solto. Você vê que ele está à vontade ali na casa. Uhum. Embora quase nunca ele consiga dizer uma palavra sem citar textos da Bíblia, sem dar um cacete em quem ele está acusando com algum versículo da Bíblia. Essas coisas desnecessárias que fazem tudo ficar feio. Pro meu gosto, fica tudo brega quando começa a fazer isso. Sim. Então, mas qual é a pergunta mesmo? Eleger, ela diz... ele perguntou se ele deve levar em consideração a posição religiosa dos elejados. Cara, escolhe um bom sujeito, só isso. Um bom indivíduo. Houve imperadores romanos diabólicos e houve alguns legais. Paulo diz, referindo-se ao imperador romano, em Romanos 13, que quando a autoridade é justa, você faz o bem e ela te louva, você faz o mal e ela te pune. Quando ela é assim justa e equânime, seja ela quem for, pode ser César o imperador, é ministro de Deus para o bem. Ela vira o anticristo, ela vira a besta, é quando você faz o bem e ela te pune. Você faz o mal e ela te dá um foro privilegiado. Aí ela é do mal. Uhum. Mas do contrário, ninguém pergunta por religião. Jesus nunca teve essa pergunta, ele perguntou de quem é esta esfinge e inscrição. Quando perguntaram se devia pagar tributo a César, lembra? Lembro. Ele falou, escuta, de quem é a cara nessa moeda? Ah, é de César. Ele disse, então dê para o César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus, gente. Ah, como ele separa. Ele disse que o reino dele não é desse mundo. Então não há ninguém que se ofereça para ser o governador de Deus, que não vá fazer um monte de idiotices. Então faça em seu nome, não faça em nome de Deus. Porque todo mundo que governa erra, mesmo que acerte. Então erre em seu próprio nome e acerte para o bem do povo. E deixe Deus fora da equação, pelo amor de Deus. É isso aí. Eu estou dizendo isso, brolho, há 43 anos. Mas a moçada nunca me entendeu. Quantas gerações já passaram e eles não me compreenderam? Será que daqui a 100 anos eu vou ser entendido? Vamos lá. Eu não vou saber. Porque eu vou estar com 144, não chego lá. Não chega, não. Não. Mas talvez o meu neto... Não, também não. Provavelmente nem os meus netos. Não, né? Não. Vem IVTV, o canal é você.